Fala, galera do Direito Civil! Para quem não me conhece, eu sou Ana Silvia, professora de Direito Civil aqui do curso da Cultive. Hoje eu escolhi um tema bem interessante para a gente falar dentro do direito sucessório. Hoje a gente vai falar sobre o direito de acrescer e sobre as substituições testamentárias. Você que está aí começando mais um dia de estudo, relaxa aí no sofá, pega um copo d'água e não esquece nunca de abrir o Código Civil e acompanhar a nossa aula aqui junto com o Código Civil. Principalmente a parte de direito sucessório, tem bastante coisa no código e facilita bastante o estudo e a compreensão do tema, certo? Gente, fazendo um apanhado geral para a gente chegar aqui na parte de substituição testamentária e o direito de acrescer dos herdeiros e dos legatários. Bom, nós sabemos que existe a possibilidade de certas pessoas herdarem um pedaço do patrimônio ou patrimônio inteiro do de cujos através do testamento. E é disso que a gente vai falar hoje. Essas pessoas que são incluídas no testamento pelo de cujos, elas podem em alguns momentos ter o seu direito acrescido, ou seja, ter o seu direito de recebimento de herança aumentado por certas cláusulas que podem ser colocadas dentro do testamento. Colocando aqui para vocês, então, que a regra geral, antes de a gente falar das exceções, que é o que nos interessa hoje, a regra geral é que está prevista ali no 1941. Acompanha. A exclusão de um herdeiro quando vários beneficiados na mesma disposição testamentária divide o quinhão entre os herdeiros legítimos. Vamos dar um exemplo. Eu vou fazer um testamento e coloco o seguinte: a minha casa ficará para João, Maria e José. São três pessoas diferentes que são meus herdeiros, nesse caso legatários. Eles são os meus legatários. Nesse caso, João, Maria e José, como meus legatários, cada um vai ter aqui direito a 1/3 da minha casa, fazendo assim um condomínio, né? Uma propriedade em condomínio. Imagine que por qualquer motivo, Maria, a nossa legatária aí do meio, no nosso exemplo, não possa receber 1/3 ou não queira receber, ela renuncia a sua parte da herança. O que acontece com 1/3 dela? Gente, se a gente estiver falando de coisa divisível, esse 1/3 iria para o Monte Mor, que a gente chama, voltando ao monte que vai ser dividido entre os herdeiros legítimos. Porém, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, eu dei um exemplo de coisa indivisível, que é a casa. Nesse caso de coisa indivisível, quem vai ter o direito de acrescer são os dois outros herdeiros legatários. No nosso exemplo aqui, ficaria esse 1/3 dividido entre João e José. O caput do artigo 1941 fala que se algum deles não puder, se algum dos herdeiros legatários não puder ou não quiser aceitar, a sua parte acrescerá aos dos coherdeiros, salvo o direito de substituição. O finalzinho do 1941 já traz uma exceção. Normalmente volta-se aos herdeiros, mas se a gente tiver aqui substituição processual, ou, agora falando já do artigo 1942 do Código Civil, se a coisa for indivisível, os colegatários é que vão ter o direito de acrescer a sua parte. Ou seja, no nosso caso concreto, no nosso exemplo que a gente está lidando agora desde o começo da aula, no caso em que eu deixei a minha casa para João, Maria e José, se Maria não pode receber ou não quiser aceitar a herança, renunciando-a, João e José vão ter direito a acrescer aquele 1/3 que Maria renunciou ou que ela não pôde receber. As exceções, então, em relação à nossa regra geral, é o direito de acrescer e a nomeação de substituto. Vamos ver as regrinhas gerais em relação ao direito de acrescer e aos substitutos. Em regra geral, aquele que vai receber, que vai ter acrescida a sua parte da herança ou sua parte no legado, não pode renunciar somente ao acréscimo. Sabe por que isso acontece? Às vezes o acréscimo vem acompanhado de um ônus, vem acompanhado de uma obrigação, de uma condição. Imagine que o testador coloca aqui: você vai receber o meu carro, mas você vai ter que construir uma biblioteca municipal.
tem um encargo. Se você quiser aceitar a sua parte da herança e mais esse carro, você vai ter sim que cumprir com aquela obrigação, cumprir com aquela condição. Você não pode renunciar somente à parte que está sendo acrescida ao seu quinhão, previamente ali colocado pelo testador para você, herdeiro legatário ou o herdeiro. Esse tipo de regra, ela só é aplicada, como toda a parte testamentária do nosso Código Civil, quando o testador não traz com clareza certas disposições testamentárias. Se eu não coloco que vai ter um substituto, uma cláusula, né, uma disposição testamentária, eu não coloco o substituto, e aquele que estava dirigida aquela herança ou aquele legado não pode ou não quiser recebê-la, ela vai voltar para o Monte-Mor. Essa é a regra geral. Voltando para o Monte-Mor, esse bem ou essa parte da herança vai ser dividido pelos seus herdeiros legítimos. Porém, se isso não acontecer, se ele não tiver dito um substituto, etc., é que a gente começa a usar essa regra geral. Lembrando sempre, gente, que o testamento tem como fundamento a vontade, a autonomia da vontade do testador. Dentro das possibilidades do que está ali disposto, do que está disposto no testamento, deve-se levar em consideração com a maior precisão possível. Por isso, a vontade do testador, a gente tenta levar a vontade do testador ao seu máximo, realmente aos últimos desejos daquele que testou o seu patrimônio. Então, por isso que a gente só utiliza essas regras, que são regras de norma privada, quando o testador não fez com total clareza o seu testamento. O direito de acrescer e a substituição pode ser feita entre herdeiros e legatários. Não existe na lei nenhuma disposição que afaste herdeiro ser substituído por herdeiro e legatário por legatário. Tanto faz aqui. E, como eu disse já no nosso exemplo, lá no primeiro slide, as obrigações que caminham junto com a disposição testamentária têm que ser cumpridas por herdeiros ou legatários substitutos ou aqueles que tiveram o seu direito acrescido no recebimento da herança. Falando agora das substituições testamentárias. As substituições testamentárias, elas não ocorrem exatamente como ocorre a substituição na herança legítima. Na herança legítima, se o filho do decujus não. Se o filho de uma pessoa morre, agora sim ele é decujus, só que antes daquela pessoa morrer, que seria o avô, por exemplo, o meu avô, ele falece. Antes do meu avô falecer, o meu pai acaba por falecer antes do meu avô. Eu, automaticamente, pelo direito de representação, tomo o lugar do meu pai, certo? Lógico que a gente tem regra em relação a isso, procura aula sobre isso, se você não assistiu ou está com alguma dúvida em relação a esse tema. Aqui, a gente vai usar, no caso de primoriência, ou seja, da morte de herdeiro legatário, o que acontece com aquela parte que a ele era destinada? Regra geral, volta aos herdeiros legítimos, volta ao Monte-Mor para a eles serem divididos. A única maneira de existir a substituição aqui é quando o próprio testador expressa a sua vontade disto acontecer. Ou seja, se o testador deixa um bem ou uma parte da herança a Maria, se Maria é pré-morta ao testador, ou seja, ela morre antes da abertura da sucessão daquele que fez o testamento, não existe possibilidade de eu colocar o filho da Maria diretamente. Somente isso pode acontecer se o testador assim deixou estipulado. Então eu coloquei aqui para vocês, só para vocês irem seguindo no slide, a última frasezinha que não se aplica ao direito de representação, como a gente estava explicando agora no comecinho do slide. Coloquei ainda que existe a caducidade dessa cláusula. O que acontece? Retira-se essa cláusula do testamento, uma vez que o herdeiro legatário não pode ou não quer receber aquela parte da herança ou um bem determinado, que daí seria um legatário, tira-se essa cláusula jogando-se aquele bem que em um primeiro momento era destinado ao herdeiro ou ao legatário, levando-se esse bem novamente ao Monte-Mor para ser divididos aos herdeiros legítimos. Entenderam? Continuando aqui, galera. Ou seja, admite-se cláusula de substituição dentro dos
testamento. Também essas cláusulas de substituição, elas podem estar previstas no testamento quando um herdeiro testamentário ou legatário não queira ou não possa receber. O de cujus, o testador, já pensando nisso, fala assim: bom, vou deixar esse bem X para Maria. Se ela não puder ou não quiser receber, deixarei a Pedro. Essa é uma forma de substituição vulgar simples. A gente já vai ver as espécies de substituições que a gente tem. Agora eu lhe pergunto, com todas essas informações que eu já repassei aqui para vocês durante a nossa aula, durante esse nosso aqui, início desse encontro, pergunto a você que está em casa. Se testador deixa uma cláusula, deixa um bem dentro de uma cláusula para ser revertido um bem ou um pedaço da herança diretamente para Maria e não coloca substituto. E Maria, por qualquer motivo, não pode ou não quer receber essa sua parte. O que acontece? A cláusula caduca. Caducando-se a cláusula, aquele bem que está ali disposto naquela disposição testamentária diretamente volta ao monte mor para quê? Ser dividido entre os herdeiros legítimos. Certo? Então, cuidado, gente. A gente não tem o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio jurídico em relação ao direito de representação quando a gente está falando dos herdeiros legítimos. Aqui muda. Lembrem sempre, para vocês conseguirem fazer essa diferenciação, que os herdeiros legítimos, eles têm, por lei, o direito de receber o seu quinhão, a sua parte dentro daquela herança. Por outro lado, os herdeiros testamentários ou legatários são aqueles que o próprio testador, por livre e espontânea vontade, quis que recebessem certa quantia, certo bem. Então, por isso que não existe o direito de representação direto dentro da herança testamentária, somente dentro da herança legítima. Então, somente os herdeiros legítimos que a gente fala em direito de representação. Aqui somente vai ter, se houver a disposição expressa, feita pelo testador, de um substituto. Entenderam? Muito bem. Então, aqui, o testador indica um substituto, que a gente chama substituto em segundo grau. A gente tem duas espécies de substituição. A substituição vulgar, que está prevista no 1947, e também temos a substituição fideicomissária. É um nome esquisito, mas é bem facinho da gente entender. Vamos começar falando sobre a espécie de substituição vulgar. Princípios das substituições. Antes de eu falar da vulgar, gente, que eu falei que ia começar a falar agora, vamos falar das regras gerais de toda e qualquer substituição. Primeiro, o herdeiro ou legatário, ele tem que ter capacidade para receber aquela herança. Segundo, pode haver substituição de vários herdeiros para um substituto ou um herdeiro para vários substitutos. Não existe nada que impeça que o testador assim coloque no testamento. Essa substituição, ela pode se dar na mesma cláusula que ela já transfere os seus bens para o herdeiro direto, ou pode ser feito num testamento posterior, dizendo, olha, naquela cláusula que eu deixei um certo bem para Maria, se ela não puder receber, quem eu quero que receba é João. Isso pode acontecer, não precisa ser dentro do mesmo testamento. E como já dito anteriormente, em relação ao direito de representação, funciona da mesma forma dentro do direito de substituição. Quando eu tiver uma cláusula, quando eu estiver frente a uma cláusula onde o testador me deu um pouco da herança, estou recebendo um pedaço do seu patrimônio, mas também coloco uma condição, coloco um encargo. Essa disposição, veja que ela é revestida de um ônus, ou seja, de uma obrigação para aquele herdeiro ou daquele legatário cumprir aquela condição, aquela obrigação. Se você é substituto de uma pessoa que não quis ou não pôde receber a sua parte, e dentro dessa disposição testamentária existir um encargo, existir um ônus, você como substituto vai ter que cumprir esse encargo, vai ter que cumprir esse ônus. Existe uma exceção, começando esse slide pela parte de baixo. Olha lá no quadrinho verde, está escrito assim, exceções, obrigações personalíssimas. Quando a obrigação personalíssima, só quer dizer que somente uma pessoa pode cumprir aquela obrigação, pode cumprir aquele encargo. Então vejam só, vou dar um exemplo para ficar bem fácil de vocês entenderem essa exceção à regra geral de que o substituto deve sim cumprir o encargo.
O testador deixa um carro para o seu sobrinho, que é artista plástico. Ele fala o seguinte: deixa o meu carro a Fábio, artista plástico, meu sobrinho, com o encargo de ele fazer uma escultura com o meu rosto, fazer o meu busto. Imagina só, se Fábio, por algum motivo, o sobrinho lá, aquele artista plástico, ele não pode ou não quer receber, deixa o testador como substituto de Fábio, João. João, dentista, nada entende de artes plásticas, nem desenhar com palitinhas, sabe João. Te pergunto, será que vai ser obrigatória essa cláusula, essa obrigação personalíssima ser cumprida por João no lugar de Fábio? É claro que não. Vocês já imaginaram um dentista, um advogado, um médico tentando fazer o busto de uma pessoa? Então, quando a obrigação for personalíssima, o substituto não tem o dever, não tem a obrigação de cumprir com aquele ônus. Por quê? Ele não vai conseguir. Então, a regra geral é que o substituto arque sim com as condições, com os ônus. Porém, se for uma obrigação personalíssima, cai por terra a regra geral, certo? Voltando então ao primeiro quadrinho do nosso slide. Substituição vulgar ou ordinária. Substituição direta. A substituição vulgar é aquela que existe diretamente entre um legatário e um colegatário, ou um legatário e um coerdeiro. Diretamente existe essa substituição. Coloquei para vocês aqui também um exemplo. Zé com o encargo de construir uma biblioteca e seu substituto é João. Ele é substituto direto, vulgar e direto, porque não tem nada ali no meio deles, e ele vai ter sim que cumprir com essa obrigação. Não esquecendo sempre da exceção que falamos agora em relação às obrigações personalíssimas. É bastante coisa, né, gente? Vamos com calma. Bom, vamos fazer agora aqui uma discussão. Discutam comigo aí em casa. Pode o testador instituir substitutos sucessivos? Vamos ver o que o Código Civil fala. O Código Civil, no artigo 1959, fala o seguinte: são nulos os fideicomissos até além do segundo grau. Para tudo, prof, eu nem vi o que é fideicomisso. No momento, o importante é você entender que fideicomisso é uma forma de substituição testamentária. Ponto. A gente já vai falar sobre as regras, o que é a tal da substituição fideicomissária, também chamado fideicomisso. Então, sabendo esse conceitinho básico da substituição fideicomissária, diz o Código Civil que é proibido instituir fideicomisso além do segundo grau. A gente já estudou grau, né, gente? Vocês estão lembrados das nossas aulas. Quando que a gente conta um grau? Estou aqui. Em relação ao meu pai, é 1 grau. Em relação ao meu avô, segundo grau. Cada vez que eu subo ou desço, eu tenho 1 grau. Conta-se 1 grau. Aqui existem diversas interpretações. Diversas não, eu vou te dizer 2 que são as mais importantes. Existem autores que aplicam o artigo 1959 também na substituição vulgar. Qual é a substituição vulgar? Aquela que a gente acabou de ver, que é uma substituição direta, sem ter nenhuma pessoa intermediando essa substituição. Exemplo, deixa o meu carro para Maria, se ela não puder ou não quiser receber, deixa o meu carro a João. Isso é uma substituição vulgar. Ela é direta, Maria não quer ou não pode, passa-se diretamente a João. Se eu instituo Maria não pode e não quer, passa-se a João. João não pode e não quer, passa-se a José. Para os autores que aderem ao artigo 1959, mesmo estando dentro da legislação do fideicomisso, na substituição vulgar, esse exemplo que eu dei agora, de Maria para João, de João para José, não seria possível transferir. Por quê? José estaria em 3º grau. Porém, existem autores, principalmente os mais modernos, que dizem que essa substituição vulgar ela pode ser feita. Por quê? Baseado na autonomia da vontade do testador. Maria não pode, João não quer, vai para José. Então, vejo que existe aí uma discussão doutrinária em relação à possibilidade ou não do testador instituir herdeiros sucessivos, substituições sucessivas.
Fica aí a cargo de vocês verificar e pesquisar quem que tá montando a banca do concurso de vocês para ver o que eles acham, o que eles imaginam em relação a esse tema. Espécies de substituição vulgar. Lembrando para vocês que a substituição vulgar é aquela direta, que não existe intermediário nenhum entre os co-herdeiros ou colegatários. Primeira, singular. Na substituição vulgar singular, nós só temos um substituto. Aquele clássico exemplo, se Maria não puder ou não quiser receber, passa-se o bem a João. Essa seria uma substituição vulgar singular. Segunda espécie, plural. Duas ou mais pessoas instituídas para receber o bem. Cuidado! Acabamos de falar aqui sobre o artigo 1959 e sobre a possibilidade da substituição sucessiva. Vejam que aqui a sucessão plural, a substituição vulgar plural, ela não quer dizer que ele está passando para uma pessoa depois para outra. Não é sucessivo. Veja aqui que no nosso exemplo, Pedro e Maria recebem como um conjunto. Se eles são um conjunto, é como se você estivesse passando apenas para uma pessoa. Pedro e Maria, não é Pedro ou Maria. Ou Pedro e, se não puder, daí Maria. Então veja que Pedro e Maria formam um grupo e esse grupo recebe como se uma pessoa só fosse. Em relação à espécie vulgar recíproca. Imagine que eu nomeio João e Maria, meus herdeiros, e coloco uma vírgula e falo assim, ó, se João ou Maria não puderem receber, um acresce a parte do outro. Essa é a substituição. João e Maria são os meus substitutos em segundo grau direto, eu vou deixar diretamente para eles. Porém, se eles não puderem receber, João ou Maria, aquele que não puder ou não quiser receber, vai ficar com a parte daquele que não pôde, ok? Essa é a substituição vulgar recíproca. Saindo agora da substituição vulgar, que foi a primeira espécie de substituição, vamos falar sobre a substituição fideicomissária. Substituição fideicomissária, como dito no início da aula, 1951, do Código Civil. Diz o 1951, abre o Código Civil e lê comigo para você não se perder aqui no nosso raciocínio dentro das substituições testamentárias. Pode o testador instituir herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião da sua morte, a herança ou legado se transmita ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor de outrem que se qualifica como fideicomissário. Olha cada palavrão que tem dentro desse artigo, mas não se desespere, eu estou aqui para lhe ajudar. Vamos lá. Coloquei aqui para vocês, para ficar bem fácil de vocês entenderem. 3 personagens dentro da substituição fideicomissária. Primeiro deles, fideicomitente. Fideicomitente é o famoso testador. Aquele que fez o testamento. Aquele que morre e deixa os bens aos seus herdeiros. Fideicomitente. No meinho entre o fideicomitente e a pessoa que ele quer que receba, nós temos uma segunda figura, que é o tal do fiduciário. Fideicomitente testador, fiduciário o do meio, aquele que vai transmitir um dia para o último personagem da substituição fideicomissária, que é o fideicomissário, que é o último. Então vamos comigo. Fideicomitente é o testador, o fiduciário é aquele que vai guardar o bem até ele conseguir passar para o fideicomissário, que é o último a receber, que é aquele que, na verdade, o fideicomitente, ou seja, o testador, quer que receba o bem. Prof, não entendi nada. Fica tranquilo que eu vou explicar dando um exemplo e vai ficar bem claro para você entender, levar isso para tua prova, você não vai mais esquecer. Eu faço um testamento. Eu faço um testamento e eu quero que um certo bem meu, vamos dizer que a minha casa, seja deixada, tenha como proprietário final minha sobrinha. Só que a minha sobrinha ainda não foi concebida. Não é que ela não nasceu, ela ainda sequer foi concebida pela minha irmã. Então eu vou fazer uma cláusula com substituição fideicomissária dizendo assim: Ana Silvia, fideicomitente, deixa para Andréia, sua irmã, fiduciária, com uma certa condição, para transmitir a minha casa, no nosso exemplo, para a minha sobrinha, que no nosso exemplo aqui seria a fideicomissária. Veja, ela é bem diferente da substituição vulgar, porque eu tenho um intermediário aí no meio, não tenho?
que é o nosso personagem, aqui o nosso segundo personagem, que se chama fiduciário. Então, olha o que vai acontecer. Eu morro, abre-se o testamento e diz o seguinte: vai ser propriedade da minha irmã essa casa até que exista a possibilidade da minha sobrinha, sequer concebida, receber essa casa, receber essa parte do meu patrimônio. Veja que aqui eu coloquei para vocês que o fiduciário vai ter que transmitir esse bem depois de termo ou condição se perfazer, acontecer no mundo real, para daí o meu patrimônio, aquele patrimônio que eu quero, ser transferido para o herdeiro fim, digamos aqui, assim, para aquele que realmente eu quero transferir o meu patrimônio. Por que eu estou batendo na tecla de que o fideicomissário ainda sequer foi concebido? Olha o artigo 1952. A substituição fiduciária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Abriu a sucessão, eu morri, a minha irmã não pode estar grávida ainda. A gente já vai ver o que acontece se eu passar através de substituição fideicomissária para uma pessoa já concebida. Segura o raciocínio aí que a gente já vai ver as consequências dessa substituição fideicomissária. Então, o que eu tenho que ter para eu poder fazer uma substituição uma substituição fideicomissária? Eu tenho que transmitir para uma pessoa que vai ser a intermediária, que vai ter o patrimônio, que vai ter a propriedade resolúvel desse bem até o termo ou a condição se realizarem, para daí ser transferido para o fideicomissário, aquele último destinatário do meu bem. Não é tão complicado assim, né, gente? Bom, coloquei aqui um exemplo de cláusula testamentária que poderia aí fazer uma substituição fideicomissária. Olha só, deixo meus bens a meu sobrinho José, que, quando falecer, deverá transmiti-los ao seu primeiro filho. O primeiro filho dele ainda não foi concebido. Estou transmitindo a José, que vai ser dono, vai ser proprietário daquele bem até quando? Tenho ou não tenho aqui um termo. Qual é o termo? A sua morte, a morte de José. José aqui é fiduciário, nesse exemplo que eu coloquei para vocês. Eu, fideicomitente, deixo para José que quando morrer tem a obrigação de transmiti-los ao seu primeiro filho. Isso é um tipo de cláusula de substituição fideicomissária. Agora, olha o seguinte. Olha o parágrafo único do artigo 1952. Lembra que eu falei para vocês, segura aí o pensamento em relação a quando da abertura da sucessão, o fideicomissário já ser concebido. O Código Civil traz a solução. Se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá esta propriedade dos bens fideicomitidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Para tudo. Posso desenhar? Vamos lá. Eu tenho aqui, meu Deus, que passei para a minha irmã, é a Andréia, né, minha irmã? Que tem que passar para a minha sobrinha. Essa é a minha substituição fideicomissária. Eu, fideicomitente, quero passar para a fiduciária, minha irmã, Andréia, para que após a sua morte ela passe para o seu primeira filha, minha sobrinha. Cláusula de substituição fideicomissária. Se a minha sobrinha já tiver nascido no momento da abertura da minha sucessão, ou seja, no momento da minha morte, ao invés de eu transmitir a propriedade para minha irmã, ou seja, ao invés de eu transmitir a propriedade para o fiduciário, eu vou transmitir apenas o usufruto, porque a propriedade vai ser passada diretamente da minha pessoa para a minha sobrinha, com usufruto vitalício para minha irmã. É isso que diz o 1952, sem maiores traumas, meus queridos. Entenderam? Fácil. Espécies de substituição fiduciária. Pode ser por morte, que a gente acabou de ver, pode ser por condição, quando a minha sobrinha passar no vestibular, por exemplo, e pode ser por termo. Termo é quando a gente falar daqui a 10 anos, 15 anos e assim por diante. Essa parte vocês já estão carecas de saber, né? O que é interessante a gente colocar que várias questõezinhas de concurso, às vezes elas fazem uma pegadinha. Veja só, a propriedade
propriedade do fiduciário, que no nosso caso concreto aqui seria a minha irmã Andréia, ela é uma propriedade irresolúvel. Por que que ela é propriedade irresolúvel? Porque ela tem hora para acabar, ela tem hora para se resolver. Certo? E a propriedade da minha sobrinha é por condição. Quando? Quando se perfizer aquela condição ou termo colocada na condição, na cláusula ali dentro do testamento. Entenderam? Para terminar, gente, a substituição fideicomissária. Lembra que a gente leu no meio da aula, mais ou menos, o artigo 1959, que dizia que era nula a cláusula que instituísse fideicomisso além do segundo grau? Que a gente estava discutindo se essa nulidade, né, também seria colocada em prática dentro da substituição vulgar. Bom, na substituição fideicomissária, me parece que não existe nenhum tipo aí de dificuldade de entender que ela tem que ser, sim, colocada no caso concreto. Se o testador faz uma substituição fideicomissária além do segundo grau, o que que a gente faz? A gente aproveita até onde aquela cláusula do testamento é válida. Ou seja, a substituição fideicomissária, ela vai ser colocada em prática. Eu passo para minha irmã, que passa para minha sobrinha. Só que se eu colocar aqui a minha sobrinha tem que passar para a filha dela, essa parte a gente retira daquela cláusula testamentária, afasta ela, utilizando-se somente a substituição fiduciária até segundo grau. A parte, pode a cláusula de substituição fideicomissária sofrer pela caducidade? Pode sim. Quando? Pela incapacidade do herdeiro ou pela perda do objeto que era para ser transferido ao fideicomissário. Gente, tranquila essa parte de substituição. Ótimos estudos para você e eu vejo mais uma vez, espero tua companhia na próxima aula aqui na Cultive de Direito Civil. Beijo!